Temos neste 24 horas o comentador de política nacional da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Do ponto de vista do esclarecimento da opinião pública, para que é que serviu esta entrevista, uma vez que muita gente poderia ter a expectativa do facto de ela ser concedida numa altura em que está a ser discutido o orçamento para o próximo ano, poderia ou permitiria a Passos Coelho dar algumas respostas que acabou por não dar? Acho que este formato tem uma grande vantagem e tem um grande defeito. A vantagem é pôr o Primeiro-Ministro perante uma série de perguntas que, no fundo, deveriam ser representativas daquilo que são as angústias, as ansiedades da população pela sua própria boca, e a diversidade de matérias que foi ali tratada é claramente, quanto a mim, um aspecto positivo deste género de debate. O aspecto negativo é que, perante toda essa diversidade, as respostas são quase inevitavelmente muito simplificadoras e, em grandes aspectos, até demasiado generalistas para que haja um entendimento concreto daquilo que verdadeiramente, por exemplo, é o posicionamento do Governo em relação a essas matérias muito sensíveis para a população. Mas a ausência de respostas concretas parece-te que prende-se com o formato do programa em si ou, enfim, com a falta de vontade do próprio Primeiro-Ministro em responder ao que quer que seja? Pode haver tudo. Agora, a verdade é que, não sendo o Primeiro-Ministro um super-homem que possa dominar todos os dossiês e não conhecendo muitas vezes as perguntas, estar preparado para entrar em pormenores para cada uma delas, associado ao facto de não ter tempo sequer para entrar nesse pormenor, ou o programa perderia ainda mais ritmo do que aquele que, na verdade, quanto a mim, já não teve, e por culpa, em grande parte, dos perguntadores, das pessoas que faziam introitos excessivamente longos, não estando habituados a esta cultura que, por exemplo, nos Estados Unidos, mostra um outro pragmatismo e uma outra assertividade na colocação das perguntas, e depois, obviamente, também era vantajoso para o Primeiro-Ministro introduzir aquilo que é, de alguma forma, o discurso padrão de posicionamento do Governo perante estas matérias, sem entrar por aquilo que são os aspectos de dificuldade na explicação à qual Pedro Passos Coelho soube, quanto a mim, fugir. Temos aqui uma novidade, um orçamento retificativo a apresentar quando da apresentação do orçamento retificativo em relação a 2013, bem entendido, a apresentar a quando da apresentação da proposta de orçamento para o próximo ano. Era inevitável que isto acontecesse, Ricardo? Na explicação do Primeiro-Ministro, este orçamento retificativo diz respeito à necessidade de haver transferências de dinheiro para a União Europeia, nomeadamente por causa do caso da Grécia. Falta saber se o orçamento retificativo apenas conterá essas mesmas parcelas ou se não haverá também ali necessidade de introduzir algumas outras medidas que ainda venham a tempo de refazer aquilo que é, do ponto de vista das contas do Estado, alguns déficits que, entretanto, foram acumulados, nomeadamente por medidas que não foram cumpridas até ao limite, e depois, um outro aspecto muito importante, o comportamento da economia, que, sobretudo no primeiro semestre, teve muito aquém daquilo que era a expectativa otimista do Governo para 2013. Depois, com a confirmação dos cortes nas pensões, dos cortes nos salários, de um admitir, eventualmente, da diminuição do IVA na restauração, desde que se encontre uma medida alternativa para compensar perdas de 100 milhões de euros, como é que podemos compreender três frases que anotei ao longo desta entrevista ditas pelo Primeiro-Ministro? Até ao final do segundo semestre do próximo ano espero que estejamos melhor, vamos crescer em 2014 e conseguiremos ultrapassar o atual momento de dificuldades e recuperar toda esta situação. O Primeiro-Ministro está ali a jogar em três tabuleiros que são distintos. Um tabuleiro é o tabuleiro daquilo que são as expectativas que estão a ser criadas para 2014 e ele aí tem um balancear entre dois aspectos. Por um lado, ele tem que mostrar que os sinais são positivos, por outro lado, não pode criar muitas expectativas, até porque o próximo ano tem um ato eleitoral que é importante para o PSD e para o CDS. O outro tabuleiro é o tabuleiro daquilo que é a execução orçamental e aquilo que é a expectativa realista do cumprimento ou não desse mesmo orçamento. Em terceiro lugar, ele sabe que politicamente, neste momento, tem que, por um lado, começar a puxar a si aquilo que são posições divergentes dos partidos da oposição, nomeadamente do Partido Socialista, e aí Pedro Passos Coelho sabe que tem que continuar a falar da necessidade de sacrifícios, mas, ao mesmo tempo, dizendo que esses sacrifícios estão a valer a pena. Caso contrário, ficará refém e muito vulnerável àquilo que será o ataque, seguramente, do líder do Partido Socialista. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Boa noite.